Fala aí, beleza? Tranquilo? Meu nome é Renan César, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Eu sou dono desse Fusquinha 69 e eu vou falar aqui as coisas que eu olhei quando eu fui fazer a primeira avaliação e as coisas que você pode olhar. Coisas que eu não olhei, mas que você pode olhar quando você for comprar o seu e for fazer a primeira avaliação. Valeu? Então, como eu ia dizendo, eu sou dono desse Fusca 69 e quando eu comprei ele, quando eu fui ver ele, o que me interessou logo de cara foi o ano. Porque aqui em Campinas é muito difícil você achar um Fusca 1969 que esteja em condições boas e que seja um preço razoável, que não seja caro. Então quando eu vi 69 no anúncio, o 69 é esse mesmo. Já fui lá, vi. Quando eu cheguei pessoalmente, a segunda coisa que me interessou foi estofamento, porque o estofamento está razoavelmente bom. Tem que fazer a lateral da porta, né? Mas os bancos estão bons. E olhei também o volante, que eu não queria aqueles volante pequenininho que tem bastante gente que põe. Queria que tivesse com o volante já original. Depois que eu olhei estofamento, olhei o volante, eu peguei e dei uma olhada bem por cima na pintura, a pintura dele. Eu não olhei detalhadamente, não olhei esses pontos aqui, nessa calha aqui em cima do teto, porque são coisas que eu acredito que sejam fáceis, né? Você fazer pintura não é uma coisa muito difícil. O difícil mesmo é funilaria. Aí a pintura eu meio que deixei de lado, não liguei muito nesses pontos de ferrugem. Depois que eu olhei esses pequenos detalhes na pintura, aí eu pedi para ver o documento, né? Perguntei se estava no nome dele, tudo certinho, porque eu não queria ter problema de dupla transferência, nem de inventário. Eu queria só transferir para o meu nome e pronto. Não queria que tivesse que mexer para cadastrar motor no documento nem nada. Basicamente foi só isso que eu olhei, apenas isso. Mas eu vou dizer aqui o que realmente tem que olhar, se você não quer ter dor de cabeça. É sempre bom olhar assoalho. Pede permissão pro dono, pede para erguer o tapete assim, ó. Ver se tiver o assoalho tiver com buraco, muita ferrugem, você vai ter problema. Vai demorar um pouquinho, pode ser que demore alguns meses, mas futuramente você vai ter problema com o assoalho. E dá trabalho, dá muito trabalho. Caixa de ar, sempre bom olhar. Pede permissão, abre o capô. Pede para ver debaixo do step, que é outro lugar que faz buraco. São coisas que dá para olhar na hora, para você já ter uma noção se você vai ter trabalho ou não. Agora, falando um pouco de interior. Tem muita gente que troca os bancos, coloca aquele banco alto, troca o volante, coloca o volante pequeno. Se tiver quanto mais original for, mais o valor vai ser de revenda. Quando você for vender, se você não for ficar com o carro, quanto mais original, maior vai ser o valor. Então é sempre bom também dar uma olhada no estofado, que vai agregar um bom valor na hora de revenda. Agora falando um pouco da frente aqui. Para-choque. Por exemplo, esse é 69. Se tivesse com o para-choque do 74, já seria um gasto que eu ia ter. E esses para-choques são caros. Esse Fusca, quando eu peguei, ele estava com o farol tremendão. Eu coloquei esse olho de boi, que foi um gasto. Você sempre dá uma analisada
ver quanto que você vai gastar. Cada um tem um orçamento, né? Mas é uma coisa que vale a pena também você prestar atenção. E pneus, pneu, roda, uma coisa simples que às vezes acaba passando. Você dá uma olhadinha, vê se está em bom estado as rodas, que as rodas não são tão baratas. Vê se você vai ter gasto. Esses pneus aqui, por exemplo, não está no padrão original, mas está num padrão que me agrada. Cada um tem um gosto, né? Porque esse Fusca está um pouco mais baixo e não está no padrão original. Essa roda também é um pouco mais larguinha. Mas são coisas simples que você já pode ver na hora, para você já ter a noção se você vai gastar, se você não vai gastar, se vai caber no seu orçamento, coisa simples. Outra coisa que dá para você ter uma noção são as marchas. Quando você for andar, claro, né? Você vê se troca tudo certinho, sem problemas, se engata ré sem raspar, se vai tudo normalmente. Se tiver muito duro, ruim para encaixar, você já vai saber que você vai ter um gasto com embreagem ou com câmbio aí. Uma coisa que dá para, quando tiver avaliando a primeira avaliação, dá para fazer. E tem também as coisas mais básicas, né? Tipo farol, lanterna, seta, limpador de para-brisa. São tudo coisas que você pode olhar já na hora, para você ter uma noção se você vai ter gasto com elétrica. É uma coisa que é fácil e é sempre bom olhar. Aí no motor, quanto mais seco o motor for, melhor. Quanto menos vazamento. Foi uma coisa que eu não olhei, foi meio que na sorte, porque ele não vaza óleo. Mas o motor, quanto mais seco, melhor. Liga, vê se está fumaçando. Se tiver fumaçando, você vai ter que fazer alguma coisa. Futuramente você vai ter que mexer, com certeza. Eu diria também para nunca comprar o primeiro. Sempre pesquisa. Eu sei que às vezes dá aquela vontade de comprar, emoção, mas sempre pesquisa bastante. Esse aqui, por exemplo, foi o terceiro que eu vi e foi justamente o que eu fiquei. O que marcou, foi crucial para mim comprar ele, foi o ano, porque eu tinha visto um 78 e outro 74. Mas o ponto-chave para esse aqui foi o ano, que foi o mais antigo e estava quase que o mesmo preço dos outros. Então, sempre pesquise bem. Vê todas as opções disponíveis que você puder. Então foi isso. As coisas que eu olhei, as coisas que dá para olhar, coisas que são simples. Foi basicamente isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima.